Oi, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre espaços vetoriais. Esse assunto que ele é abordado na álgebra linear, e ele é um assunto que ele pede um pouco mais de rigor matemático na hora de escrita, mas que não seja nada complicado e que você vai conseguir desenvolver um bom conteúdo junto comigo. Nós, nessa caminhada de construção de conhecimento, a gente vai conseguir definir bem o que é um espaço vetorial. Então, como é um curso de abertura, né, a gente na verdade está continuando nosso curso de álgebra linear, nós vamos conversar um pouco sobre a definição de espaço vetorial. Então a gente vai fazer uma definição aqui mais tranquila, né, pela definição propriamente dita, e aí a gente vai conversar um pouco sobre essa definição, e na próxima aula a gente já vai fazer vários exemplos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente pensa na definição de espaço vetorial. O que é um espaço vetorial? Espaço vetorial é um conjunto não vazio. A gente sabe que um conjunto, a gente estuda lá na matemática, né, um conjunto, ou seja, uma reunião de elementos, e a gente vai ver justamente quem são esses elementos. Então é um conjunto não vazio, ou seja, terá que ter elementos lá. Vou colocar de um conjunto V, vamos chamar esse conjunto de V, para ficar mais fácil, a gente tem que escrever conjunto toda hora. Então vou escrever V para dizer que esse é o conjunto não vazio, ou seja, esse V ele é um espaço vetorial, porque ele é um conjunto não vazio que tem duas operações, então tem que ter essas duas operações para ser um espaço vetorial. Então a gente define aqui as operações, e as operações são bem simples. A primeira é a de soma, vamos escrever aqui embaixo para ficar mais fácil. Então a gente vai definir aqui as operações, a primeira vai ser a de soma. Então a primeira operação é a de soma. Como essa operação é a de V em V, né? Então a gente tem essa operação basicamente expressa nessa linguagem. Mas é basicamente você somar elementos, tá? Então se você tem um espaço vetorial, você consegue somar os elementos, tá? Então a gente também tem uma segunda operação que é produto por escalar, ou multiplicação por escalar. Então, para ser espaço vetorial, tem que ter essas duas operações. Que a gente também, como nas matrizes, como a gente vai estudar, a gente vai ver que é um exemplo de espaço vetorial, certo? Então, a gente sabe que a gente pode somar elementos de matriz, multiplicar reais com matrizes, né? Então, algumas matrizes a gente considera, na sua maioria, como espaço vetorial. Então, por exemplo, a gente vai ter uma operação definida em R, em V, com produto, né, chegando em V. E aí a gente vai ter essa operação de produto por escalar. Mas a definição ainda não está totalmente completa. Então vamos recapitular. O que é um espaço vetorial? É um conjunto V não vazio, ou seja, um conjunto. É um conjunto que tem elementos reunidos lá dentro. Tem que ter duas operações, a soma e o produto por escalar. E tem que respeitar 8 condições. Vamos colocar, né, satisfazer as seguintes condições. Então, isso aqui tem que ser satisfeito para a gente chamar de espaço vetorial. São 8 operações, né, ou propriedades que a gente tem que respeitar. Vamos chamar de a primeira é a da associatividade, né? U mais V mais W, isso aqui vai ser igual a U mais V mais W. Tiago, eu estou lembrando muito de vetores. Isso tem alguma coisa a ver? Tem sim. Sabe por quê? Porque os elementos que a gente está escrevendo aqui nessa primeira propriedade, elas são vetores. Então, os vetores, já voltando aqui, são os elementos. São os elementos do conjunto V, né? Então, vamos definir aqui, antes de escrever as propriedades, vamos definir o seguinte. Vamos definir seja... Daqui a pouco a gente volta nas propriedades. Então, a gente vai definir aqui 3 elementos que vão ser os vetores. Então, seja V, U e W pertencentes a V, ou seja, são os vetores que pertencem ao conjunto V não vazio. Vamos definir A e B, os números reais, né, que vão ser aqueles do escalar que vocês já viram. E aí agora a gente vai fazer as propriedades novamente, já sabendo quem é quem. Então a gente vai ter
a associatividade aqui. Isso aqui vai ser U mais V mais W, né? Essa é a primeira condição para ser satisfeita, né? Então tem que ser verificado isso aí. A segunda condição é a da comutatividade, né? Então a gente tem, por exemplo, uma soma entre dois vetores, U mais V. E a gente vai ver que as matrizes vão ser consideradas vetores quando a gente estuda espaço vetorial. Quando satisfaz, né? Quando satisfaz um espaço vetorial, significa que as matrizes que estão dentro desse espaço vetorial é um elemento, certo? Então é um vetor. O número 3, a gente tem agora a terceira operação, que é do elemento neutro, né? Então seja um vetor nulo, isso aqui vai ser igual a U. A gente chama isso aqui de vetor nulo. Vamos para a próxima. IV agora. E aí V vai ser justamente a questão do inverso aditivo, né? Então seja, existe um elemento menos U, tá ok a gente somar U mais menos U, isso aqui vai dar igual a zero, certo? A próxima operação que eu separei aqui, são 8 no caso, é a da distributividade. Então a gente tem o número real A, multiplicando os vetores U mais V. Isso aqui vai ser AU mais AV. Vamos definir a sexta operação, que no caso a gente vai ter agora uma soma de números reais multiplicando o vetor U. Isso aqui vai ser AU, BU. Opa, faltou a soma aqui. Vamos definir agora a sétima operação, que ela vai ser justamente a questão da associatividade com o número, né? Ou eu ainda posso fazer, aproveitando aqui, já colocar, no caso, a distributividade aqui do vetor agora. Vamos ver aqui que a gente já fez. Pronto, já fez isso, já fez isso. A gente pode fazer agora o AB N, né? O ABV. Pronto, isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer essa associatividade aqui, tá? Vamos para a última operação para definir aqui. Ela vai ser justamente a questão do elemento neutro, né? Então, se a gente multiplica um real 1 por um vetor U, isso aqui vai ser o próprio vetor, então o elemento neutro desse produto é o próprio escalar 1. Então, assumindo essas 8 propriedades aí, a gente pode considerar isso como um espaço vetorial. Claro que tem tudo uma construção, então vamos fazer uma recapitulação. Espaço vetorial, um conjunto B não vazio com duas operações, soma e produto, e satisfaz as seguintes condições, né? A gente vai definir 3 vetores, que é V, U e W, e A e B como sendo os números reais. Então, primeiro a propriedade que é associatividade, depois vem comutatividade, elemento neutro. Depois a gente vem inverso aditivo, a gente vem com distributividade à esquerda, distributividade à direita. Só que aqui a gente vai ter uma soma de reais, associatividade com produto de reais com um vetor e o elemento neutro com escalar 1. Da multiplicação. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e na próxima aula a gente volta com exemplos.